O documento especial se celebrizou como um programa de grandes reportagens, um programa monotemático com reportagens de 50 minutos de duração. Mas bem no início do documento especial, o programa tinha meia hora e era dividido em 3 reportagens de aproximadamente 10 minutos cada um. O que a gente vai mostrar agora é um exemplo dessa primeira fase do programa, bem nos primeiros meses do documento especial. Em 1989, na Rede Manchete, com 3 reportagens. Uma sobre a vida em hospitais psiquiátricos brasileiros, outra sobre pega de automóveis. Pela primeira vez na televisão brasileira, possivelmente, se captava pegas de automóveis com realismo com que o documento especial fez nessa ocasião, e outro sobre neonazistas no Brasil. Esse é um tema que o documento voltaria a atacar bem mais tarde, em 1992, no SBT, numa matéria de grande expressão, uma matéria muito polêmica que nós vamos ver ao longo dessa retrospectiva, mas nessa primeira matéria sobre a ascensão de grupos neonazistas no Brasil, levado ao ar na Rede Manchete, o programa já mostrava o potencial desse tipo de denúncia. Boa noite. Documento especial investiga hoje o espantoso crescimento no Brasil da mais terrível de todas as ideologias, o nazifascismo. Salve a nação. Salve a nação. Salve a nação. Você vai conhecer também a triste verdade oculta por trás das paredes dos hospitais psiquiátricos do país. Espancamentos, estupros, uma série de coisas que, quando o paciente reclama, até é alegado que é maluquice dele. E mais, a violência, o perigo, a ousadia nos pegas de automóveis em plena rua, que estão de volta para o delírio de uns e o desespero de outros. Se capotar, se morrer, morreu. Se não morrer, fica vivo e roda outra vez. Em 1 minuto, no documento especial. Os números são alarmantes. Pelo menos 15% dos brasileiros têm ou já teve doenças mentais. Em busca da cura, os pacientes encontram às vezes verdadeiros infernos: eletrochoques, drogas, espancamentos. Documento especial foi verificar o que há por trás das paredes dos hospitais psiquiátricos pelo país. Eu também vou ter uma coisa. As paredes desses hospitais funcionam como uma linha divisória entre a sanidade e a loucura. Quem está do lado de fora é considerado normal. Quem está dentro é louco. Alô, alô, mamãe, manda meu oitão, minha escopeta, minha bazuca, que eu quero matar. Na realidade, não é tão simples assim. Um alcoólatra não é um louco. Mas nós encontramos um paciente alcoólatra que durante 6 meses viveu dentro de uma clínica psiquiátrica, submetido a constantes ameaças e proibido de qualquer contato com a família. Quando a gente queria ver alguém, ou alguém queria ver a gente, era proibido porque eles diziam que a gente estava em sonoterapia, que a gente não estava em condições psicológicas para arcar com uma conversa com um parente, que era constantes ameaças de restrição à ordem estabelecida, era ameaçados de serem drogados, sedados e o que podia acontecer ninguém sabe, né? Algumas vezes ultrapassar essa linha divisória pode ser o caminho para a morte. O mesmo caminho percorrido pelo dentista Maximiliano Giona Gangemi, de 25 anos. Eu fui internado na clínica Margarida 7 dias antes do acontecimento.
7 dias depois, fui comunicado que o garoto estava morto lá no microscópio. Eu suponho que houve qualquer dose excessiva de calmante ou espancamento. Até agora eu estou indagando para saber qual foi a origem da causa do garoto, porque para mim morte natural não houve. Documento especial foi até a clínica Margaridas Terapia Ocupacional. Os funcionários da clínica tentaram impedir a entrada da equipe e chegaram até a chamar a polícia. Isso é um absurdo. A gente só tá querendo fazer uma entrevista aí. Ação da manchete? Só depois de muitas tentativas, a administração da clínica informou que a médica Carmen D'Ameto havia deixado o trabalho um dia após a morte do paciente. Ninguém consegue entrar aqui a visitar os enfermos. E a clínica fica sempre trancada com grades dessa maneira? A vez que eu vim aqui, fui sempre com essa janela trancada assim. What's she getting anyway? Standard series to start. 15? Cenas como esta não são apenas parte de uma obra de ficção. A utilização de eletrochoques como forma de castigo é hoje criticada por psiquiatras. Mesmo assim, alguns hospitais ainda mantêm o aparelho em local à mão, bem junto aos medicamentos de uso diário. Olha, já há algum tempo eu não faço uso, mas são os eletrodos que são colocados na fonte do paciente, né, nas têmporas. Ajustado o tempo, a voltagem desejada, né? Se liga o aparelho e se passa uma solução na cabeça do paciente onde você coloca os eletrodos e se dá a descarga elétrica. Maus tratos, eletrochoque desnecessário, que raramente ele é necessário, espancamentos, estupros, uma série de coisas que, quando o paciente reclama, até é alegada que é maluquice dele. Você sai ali pelo portão para fazer compras para alguém? Alguém pergunta alguma coisa ao senhor? Pergunta nada, ninguém pergunta nada. Tem uma moça que trabalha ali, ninguém pergunta nada, não faz pergunta nenhuma. Quer dizer que se um dia o senhor quiser fugir, o senhor pode fugir, não falta mais. Aí é responsabilidade de quem? Do hospital mesmo, né? Porque a pessoa que tem juízo é que deve, né? Tomar conta do portão, né? As chances de recuperação de um paciente como este diminuem a cada dia. Para a grande parte desses internos, as esperanças de ressocialização estão longe, há pelo menos 30 anos. O senhor já saiu daqui alguma vez? Foi para casa? Não vê ninguém, não vê ninguém. Não? Ninguém. O senhor tem vontade de sair daqui? Foi longe. Foi longe. Que eu também vou ver com as asas quebradas sem poder voltar. Até hoje, o ser humano não conheceu nada parecido com os horrores do nazifascismo. Com a derrota na Segunda Guerra Mundial, alguns consideravam a ideologia sepultada. Mas nos últimos anos, neonazistas têm surgido na Europa e no Novo Mundo. Até mesmo no Brasil, patéticos cultores do hitlerismo defendem a criação de um partido nazista. Mas como o documento especial foi descobrir, este grupo pode ser bem mais forte e organizado do que se imagina. Este ano está sendo comemorado o centenário de nascimento de Adolf Hitler. Vários grupos de neonazistas estão comemorando com festas e manifestações esta data. No Brasil, a imprensa tem mostrado vários grupos neonazistas que viviam aparentemente na clandestinidade se manifestarem com o aniversário. Eles estão organizando o Partido Nacional Socialista Brasileiro. Na década de 20 surgia na Itália o movimento fascista liderado por Mussolini. Em 1933, Hitler assumia o poder na Alemanha através do Partido Nacional Socialista. O nazismo chegava ao poder. A partir deste momento, a Europa e o mundo começam a viver um período de guerra e terror, causando a morte de milhões de pessoas. Os judeus foram as principais vítimas. Foram mortos 6 milhões, na sua maioria nos campos de concentração como este. No entanto, a semente da doutrina nazi-fascista estava espalhada pelo mundo.
Grupos continuaram organizados, como este na Espanha, onde até hoje é publicada esta revista que prega a doutrina fascista e antissemita. A revista, de circulação mundial, chega a comparar Jesus Cristo a Hitler. Este exemplar é distribuído no Brasil através da editora Revisão. Nesta editora, situada num bairro de classe média em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o autor dos livros neonazistas e antissemitas não quer dar entrevistas. É este o dono da editora, autor dos livros e mentor intelectual do movimento. Os empregados reagem com a presença da equipe de reportagem do documento especial. Apesar de não falar frente às câmeras, o autor Castan declara que já vendeu mais de 200 mil livros no país e que é um árduo defensor de Hitler e Mussolini e um inimigo declarado dos judeus. Seus principais livros são Holocausto, Judeu ou Alemão, que já está na 28ª edição, e Acabou o Gás. Em agosto deste ano, na 4ª Bienal de Livros no Rio de Janeiro, o stand da editora Revisão foi proibido, causando uma grande polêmica. Nós somos contra qualquer manifestação de discriminação, qualquer atitude racista. E esses livros pregam ódio, pregam racismo. Em Porto Alegre, nas livrarias onde estes livros são vendidos, os proprietários se recusam a dar entrevistas. Eu não quero, está acabado. Sou dono disso aqui. O senhor importa qualquer publicidade, aí eu vou lhe processar. Tá? E passe bem, faça favor de arrancar. Apesar desta repressão, a equipe do documento especial entrou nos porões do submundo de Porto Alegre para mostrar este grupo que serve de apoio aos movimentos neonazistas. São os Carecas. De jovens revoltados com a vida que, mesmo sem muita noção do que representa esta ideologia, acaba dando força ao surgimento do Partido Nacional Socialista Brasileiro. Nós entramos no subsolo deste prédio de classe média alta em Porto Alegre para conhecer este movimento que vive na semiclandestinidade. Você faz parte também do grupo dos Carecas? É aprisionado, dá para dizer assim, não? Deixa eu falar, não. Não tem carteirinha? Não uso carteirinha, não uso rótulo. Sou uma pessoa normal, sei lá. Careca não sou. Tem cabelo aqui. Sou uma pessoa, cara. Eu acho que tem muitas coisas do movimento careca que são boas, são importantes. Quais as coisas, por exemplo? Dos carecas, eles defendem um modo de vida com liberdade, com dignidade, entende? Uma coisa que o Hitler dizia que defendia, né? O movimento conhecido como Os Carecas existe no Brasil inteiro, é ligado à música punk e considerado por muitos como a ala jovem do Partido Nazista no Brasil. E acabar com essa mentira que está durando há 45 anos, né? Salve nação. Em São Paulo, o movimento neonazista é tão forte que existe até um museu, onde estão guardados objetos considerados relíquias. São peças retiradas dos corpos dos nazistas mortos na Segunda Guerra Mundial, quando lutavam contra os aliados. Este é o principal líder do movimento nazista em São Paulo. Italiano, viveu o período da guerra quando tinha 11 anos e participou da juventude fascista. Quando criança, seu principal divertimento era retirar dos corpos dos soldados mortos os principais objetos. Hoje reúne um grupo de jovens para propagar as ideias fascistas. Segundo ele, estão prontos para ir à luta e participar efetivamente do novo Partido Nacional Socialista Brasileiro. Além deste movimento para a legalização do partido, Aldo admite a existência de várias organizações nazistas e fascistas no Brasil. De uma forma clandestina, elas se reúnem periodicamente. Tem alguns que, inclusive, participam de nossas comemorações, mas eu não estou autorizado a falar em nome deles, né? Eu não tenho cargo em nenhuma associação nazista, propriamente dita. E a associação fascista, o senhor faz parte de algum cargo? Sim, eu sou um dos secretários. Este é o líder e fundador do Partido Nacional Socialista Brasileiro, Armando Zanini.
neto de alemães e comandante da Marinha Mercante. Nosso partido não é simplesmente um partido para resolver alguns problemas que facilmente nós resolveremos. Nós queremos criar algo novo. Uma civilização brasileira, com uma cultura brasileira, com uma religião brasileira, com uma raça brasileira. Algo pelo qual vale a pena lutar. Tolerados pelas autoridades e vistos como loucos mansos pela maioria da população, os nazistas brasileiros constituem, na verdade, um núcleo mais denso e numeroso do que se possa imaginar. Eles são a imagem da confusão que pode emergir numa sociedade quando os valores sociais começam a naufragar. Daqui a pouco, violência, emoção, loucura e tragédia nos pegas de automóveis que voltam à moda como nos tempos de James Dean. Todo domingo, Lucinha Lins apresenta os maiores sucessos de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias no cinema. Sessão Os Trapalhões. E em março você vai ver Uma Escola Atrapalhada, Adorável Trapalhão, O Trapalhão no Planalto dos Macacos e o Incrível Monstro Trapalhão. Bem, aí é uma proposta muito sutil, eu não estava preparado para tal. Sessão Os Trapalhões, todo domingo, 6:30 da tarde. Nos anos 50, os famosos rebeldes sem causa caracterizavam-se também por temerários pegas de automóveis em zonas de grande concentração urbana. A prática ressurge agora com violência fora do comum nas grandes cidades brasileiras e entra na moda até entre crianças. Documento especial testemunhou esta perigosa aventura. Mas isso não aconselha ninguém fazer não, que é uma furada, certo? Mas este conselho não é ouvido por muitos jovens. Os pegas ou rachas acontecem todos os finais de semana, principalmente nos subúrbios das grandes capitais brasileiras. Deles participam dezenas de jovens motoristas e até mesmo alguns menores que pedem o carro emprestado aos seus pais. Estes pegas atraem um público também jovem, chegando até a milhares de pessoas. O público participa ativamente das manobras, aplaudindo e vaiando, incentivando ainda mais a perícia dos motoristas. As grandes manobras são saudadas com muito entusiasmo, chegando mesmo ao delírio coletivo. A principal regra do jogo é simples. Quanto maior o perigo, maior a emoção. Mas qual é esta emoção que une pilotos e espectadores? Porra, é super chocante a gente ver assim os carros rodando. É onde todo mundo mostra a habilidade que tem com o carro, entendeu? É muito emocionante. As manobras mais aplaudidas pela plateia são o 360 graus, um cavalo de pau, no qual o carro volta à posição inicial. E ainda o peão, quando o carro gira no mesmo lugar. O perigo parece ser inconscientemente desejado, porque ninguém acredita nele. Não acho perigoso, não. Tanta coisa muito mais perigosa por aí. Isso eu acho que tem que ter cuidado, pô. Se capotar, se morrer, morreu. Se não morrer, fica vivo e roda outra vez. A equipe de documento especial entrou num desses carros e registrou a emoção perigosa das manobras em alta velocidade. Durante os pegas, rola de tudo, no dizer dos jovens. Afinal, não são apenas as manobras que levam o público ao delírio. Cenas de nudismo também são bastante aplaudidas. Até menores
maiores entram no barato de desfilar nus, arrancando explosões de gargalhadas e de apupos da plateia. Tudo em nome da juventude, é emocionante. Além dos motoristas, os motociclistas também dão um show de perícia e coragem. Quando as motos entram em ação, o próprio público entra em cena, invadindo a pista para impedir a passagem dos carros. Os mais aplaudidos são aqueles que conseguem encostar a parte traseira no asfalto. O delírio é total. Outra manobra de moto bastante aplaudida é o peão. O motoqueiro se exibe até ficar tonto. O importante é não cair. Não são apenas as manobras arriscadas que arrancam aplausos do público. A irresponsabilidade de alguns é vista como um gesto de ousadia e coragem. Eu acho que ele gosta, tem que fazer a vontade da criança, né? Ele pede para trepar aqui, ficar aí, para dar uma volta. E não tem medo que aconteça com ele, não? Não, não. Tem medo, Rafael? Tem. Tem? E por que então por que tu fica em cima, então? Porque tu me chama. Ah, é? Às vezes, durante os pegas, o delírio da plateia pode virar tumulto. Bombas explodem sobre os espectadores e os carros. Tudo é festa. Às vezes, a coisa fica mais séria. Desse Monza, tiros são disparados para todos os lados. Alguém acaba baleado. Independente do que esteja acontecendo, os jovens se unem para esconder a vítima. A lei é que a área não pode ficar suja, pois o pega não pode acabar. Quando acontece tumulto, o corre-corre é inevitável. Até mesmo as casas próximas são invadidas, infernizando a vida dos moradores. Salve-se quem puder. A esta altura você já deve estar sentindo falta de alguma coisa. Afinal, e a polícia, onde está? Por que não aparece? Ela aparece. Mas vejam o que acontece. Apesar de todo esse delírio, os jovens participantes afirmam que não usam drogas, pois, segundo eles, participar dos pegas de cara limpa é um barato maior ainda. Cara limpa, puxa o freio de mão e boa sorte. Como parece inevitável, este festival de loucuras quase sempre acaba em tragédia. Um jovem de 16 anos acaba de ser atropelado. Foi a própria equipe do documento especial quem socorreu o rapaz. Os participantes do pega fogem para não se envolverem com a polícia. No primeiro hospital em que foi atendido, não havia neurocirurgião nem ortopedista. Removido para o Getúlio Vargas, um dos maiores hospitais do Rio, o menor continuou sem assistência. Não havia anestesista. Por falta de atendimento adequado, ele ainda está entre a vida e a morte. Dona, o seu filho ia sempre naquele pega lá? Ah, de vez em quando ele ia de bicicleta, ia sempre.
Os rapazes eram tudo de lá de perto, vão também. Aquilo tem que acabar, aquele tal de pega lá, aquilo é muito perigoso. Muito perigoso aquilo lá. Apesar do noticiário da imprensa, a polícia nada faz para reprimir os pegas. A impunidade anda lado a lado com o perigo proporcionado pelos pegas de automóveis. Por falta de testemunhas, geralmente os culpados não são identificados e, quando o são, acabam beneficiados com a lentidão da justiça. Este é o caso de Aristides Joel Schultz, também de 16 anos, morto em 1987 durante um pega. Seu atropelador foi identificado, mas ainda não foi a julgamento. É uma coisa que eu não posso lutar, mas sinto muito. E tenho fé em Deus, se existe Deus no céu, um dia a justiça do meu filho será feita pelas mãos da lei.